Bom, quem acenou também para os evangélicos foi Lula, né, recentemente, né, Josias? Que falou que não devem ser tratados como gado. Ele é provocador mesmo, né? Queria saber agora, ô Josias, sobre essa história relacionada a Lula e Alckmin. Vai dar namoro esse negócio mesmo, Josias? Ontem Lula, em entrevista à Rádio Gaúcha, falou sobre o assunto. A gente tem a fala do Lula aí? A gente pode colocar? Vamos colocar a fala do Lula. Quando eu fui presidente da República, eu tive uma extraordinária relação com o Alckmin. Eu tive uma extraordinária relação com o Serra. Eu tive uma extraordinária relação com a Ieda Cruz. Eu tive uma extraordinária relação com o Rigoto, porque eu não fazia diferença na minha relação com os entes federados. Eu não queria saber de que partido que era a pessoa. Então, o Alckmin, eu tive uma extraordinária relação. O Alckmin foi um governador responsável aqui em São Paulo. Ele está numa definição de partido político, nós estamos num processo de conversar. Vamos ver se a hora que eu definir se é candidato ou não, se é possível a gente construir uma aliança política. É preciso primeiro saber qual é o partido que o Alckmin vai entrar. Ele ainda não definiu. Sim. Mas é o seguinte, eu quero construir uma chapa para ganhar as eleições. E quero construir uma chapa para mudar outra vez a história desse país. Tá aí, Josias. Essa extraordinária relação a que se refere o Lula, no caso do Alckmin, não foi tão extraordinária assim, né? Houve muita troca de canelada, ofensas recíprocas, tiveram uma campanha muito dura na sucessão presidencial de 2006, que foi vencida pelo Lula. Mas o Lula está decidido a fazer um movimento. Ele quer se deslocar da esquerda rumo ao centro. Para fazer esse movimento, ele vai pagar um pedágio. Vai ter que pagar um pedágio para o PSB. O PSB é o partido que se oferece para abrigar o Geraldo Alckmin. Ele condiciona a filiação do Alckmin e a conversão dele em vice na chapa do Lula ao apoio do PT a alguns dos seus candidatos a governos estaduais. Entre eles, o Márcio França, que ambiciona o governo de São Paulo. Eu conversei com o Márcio França e ele disse, o PT precisa decidir o que quer. Não dá para querer tudo, disse o Márcio França. E aí ele disse que não dá... o PT, muita gente no PT está considerando o Lula já eleito, mas, na opinião do Márcio França, isso é um equívoco e ele pode precisar de votos em São Paulo. Né? E ele fala, aqui em São Paulo, eles vão ter que ceder, vão ter que me apoiar. Isso para o PT não é muito fácil, porque o Lula, o candidato do Lula em São Paulo, é o Fernando Haddad. Uma das segundas intenções que estão embutidas aí nesse acerto com o Alckmin seria justamente o de retirar o Alckmin da disputa paulista para facilitar a eleição do Haddad. E no arranjo idealizado pelo PSB, o Haddad teria que ser um candidato ao Senado, não a governador. Além de São Paulo, tem outros estados nos quais o PSB espera ter o apoio do PT. Rio Grande do Sul, que o PSB defende lá a candidatura do Beto Albuquerque, que é um ex-deputado federal, já foi vice numa chapa da Marina Silva, quando a Marina concorreu à presidência, e no Rio de Janeiro, onde o candidato do PSB vai ser o deputado Marcelo Freixo. Essa parece ser o acordo, esse parece ser o acordo mais simples. O PT já tem uma propensão para apoiar o Freixo na disputa pelo governo do Rio, mas no caso de São Paulo e mesmo no Rio Grande do Sul, não vai ser tão fácil. O Lula e o Alckmin se reuniriam nesta quarta-feira, mas o encontro foi adiado, e a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, deve se encontrar com o presidente do PSB, o Carlos Siqueira, para discutir esses arranjos aí. E o Alckmin está na dele, está degustando aí os elogios desse seu ex-rival. O Lula diz agora foi um governador responsável em São Paulo e ao mesmo tempo está escolhendo ali qual vai ser o seu novo partido. E ele não descartou ainda, mantém como uma opção a hipótese de migrar para o PSD de Dado, que é o partido do Gilberto Kassab. Se ele fizer isso, ele vai disputar o governo de São Paulo. Então, a novidade, Fabiola, é que o PSB está estipulando o preço do pedágio. Para ter o Alckmin, o Lula vai ter que pagar alguma coisa. E não é um preço baixo, né? Sobretudo em São Paulo, você abrir mão da candidatura do Haddad, que o Lula considera estratégica e essencial,
não é um preço baixo, não. Ontem a gente entrevistou aqui o Bruno Araújo no All News do meio-dia e a cara dele de incômodo em relação a essa questão do Alckmin, né? Ele falou, o Alckmin não saiu ainda, estamos aguardando, né? Mas ele falou assim, é um desconforto ouvir essa articulação de Alckmin com um grande adversário político nosso, que é o Lula. Enfim, vamos acompanhar. Falando em